Nesse dia eu gostaria de estudar com vocês 4 textos que falam que são marcos da vida cristã, que são os limites da vida cristã. Você provavelmente já ouviu falar do marco das 3 fronteiras lá na cidade de Foz do Iguaçu, em que os países Brasil, Paraguai e Argentina fazem a divisão ali dos seus territórios através do rio que divide os 3 territórios ali. Um marco também é uma pedra, uma estaca, né, que é usada para delimitar uma propriedade que assinala um território, né? E também no sentido assim figurado, pode ser qualquer acontecimento que, por sua importância, marca uma época na história individual ou coletiva da nossa história, né? Então, esses 4 marcos, o primeiro nós encontramos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o 17, e eu vou ler agora a Escritura Sagrada que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto mostra para a gente, revelação inspirada da Palavra de Deus, diz que uma vida de estudo contínuo da Palavra de Deus é muito importante e pode ser um dos marcos da nossa vida cristã. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. A Escritura de Deus foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E ela tem uma função bastante importante na nossa vida, né? Não só para a repreensão, mas também para a correção e para a educação na justiça. E isso traz sabedoria ao ser humano, né? O segundo marco está lá em Mateus, capítulo 20, verso 25 até o verso 28. E diz assim: Então, chamando-os, Jesus disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada ao próximo, o respeito aos nossos semelhantes, um amor genuíno que vem da fonte verdadeira de todo amor, que é de Deus. E isso sim também um marco, se compõe um marco da nossa vida cristã. Se a nossa vida cristã não tem esse limite, não tem essa marca, não tem essa história de uma vida de respeito ao semelhante, de amor ao semelhante, de amor a Deus, então talvez nós estejamos distantes do parâmetro divino de uma vida cristã que Ele deseja para cada um de nós, né? O terceiro marco está lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 até o 21. E diz assim o terceiro marco: Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vida marcada pelo amor e pelo espírito de reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. O nosso testemunho tem que marcar a vida das pessoas. Nossa vida talvez seja a única Bíblia que alguém um dia poderá ter acesso ou poderá ler, porque nós temos que ter uma vida de acordo com a fé, com o nome que nós carregamos de cristãos. E isso realmente marca não só a nossa própria existência, mas marca a existência das pessoas que entrarmos em contato, né? Então, se Deus assim nos nomeou como seus embaixadores, como seus representantes aqui na Terra, que nós possamos ter uma vida marcada pela reconciliação, pelo espírito de reconciliação, pelo espírito de união, que é uma característica dos verdadeiros filhos de Deus. E o quarto marco da nossa vida cristã está lá em João, capítulo 15, versos 7 e 8. E diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado ao meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma vida que produz frutos espirituais. Nós vemos aí que essa parábola que Jesus conta, né, da videira e os ramos, é muito interessante porque ela compara ali, essa parábola compara a vida do cristão. Ela tem que estar ligada à fonte da vida, que é Cristo Jesus. Jesus é o tronco da videira e nós somos os ramos, e nós só podemos produzir os verdadeiros frutos do Espírito quando Jesus habita em nosso coração pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo. Clamar o Espírito Santo deve ser a prioridade da nossa existência a cada dia, a cada momento. Pedir para que o Espírito Santo nos domine e nos mantenha ligado à videira verdadeira, que Ele trabalhe com nosso egoísmo, que tire de nós toda a maldade, toda a falta de vontade, a falta de compromisso com as coisas sagradas, com a palavra de Deus, com os ensinos da Bíblia, com a salvação que Jesus quer fazer e promover em nós e através de nós, né? Frutos espirituais, oração, testemunho, comunhão e todos os demais frutos que são descritos na palavra de Deus tem uma fonte que é a habitação do Espírito de Deus em nós através do poder do Espírito, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco e que através desses 4 marcos, né, uma vida de estudo contínuo da Palavra de Deus, uma vida dedicada a Deus e ao próximo, uma vida marcada pelo amor e pelo espírito de reconciliação, uma vida que produz frutos espirituais, seja a realidade da nossa existência, seja os limites que determinam, que moldam, que conduzem a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos muito porque a tua palavra nos traz palavras de sabedoria, de conforto, de exortação, de orientação. E nós queremos entregar nossas vidas a Ti nesse dia e que a Tua graça e a Tua misericórdia nos atinja e que o Senhor seja servido em derramar as Suas bênçãos em toda a nossa existência. Abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem
que cada família que receba essa mensagem, receba também o poder do Espírito Santo, a luz do teu Evangelho e todo o plano da salvação que existe contido na revelação divina da Palavra de Deus, e que nós possamos, assim, nos preparar, estarmos vivendo uma vida de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Isso tudo te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.